Existe um tempo para tudo, para sonhar e para viajar. Existem lugares entre a terra e o mar onde a história navega há milênios. Há uma região única, a Toscana, onde não é raro que os sonhos se tornem realidade. É em Capraia que se começa a sonhar, na mais selvagem das ilhas do arquipélago toscano, mais perto da Córcega do que da Itália. Aqui, onde até poucas décadas atrás existia uma colônia penal, os poucos habitantes acolhem os viajantes que encontram um pequeno grande paraíso natural, ao longo das trilhas de trekking nas rochas vulcânicas, nas profundezas do mar, onde milhares de cores povoam o fundo do mar, atraindo os amantes do mergulho. Poucos minutos de navegação a conectam a Elba, a maior do arquipélago toscano, e a terceira maior da Itália, após Sicília e Sardenha. Também aqui o sonho continua, costeando a península de Enfola, famosa por alguns dos cenários subaquáticos mais ricos da região. Falésias íngremes sobre o mar, praias douradas de areia finíssima e águas cristalinas com 1000 tonalidades são protegidas por um parque nacional que se estende por quase 80.000 hectares. Mas a ilha de Elba também narra uma história humana que se inicia na pré-história e segue com a intensa alternância de civilizações, frequentemente em disputa pela sua posse. Se hoje são principalmente os turistas que povoam suas costas, ao longo do tempo sucederam-se gregos, etruscos e romanos, lombardos e sarracenos, repúblicas marítimas, espanhóis, ingleses e franceses. Elba, antes de ser anexada à Toscana, foi um principado napoleônico por menos de um ano. Durante o exílio, Napoleão Bonaparte realizou seu desejo de governar também na ilha. Napoleão viveu na ilha de Elba por 10 meses, de maio de 1814 a fevereiro de 1815. Ele quis fugir de Elba dando uma grande festa de carnaval, e talvez isso já nos ajude a entender o que são estas duas residências. São as residências de um imperador no exílio, portanto são menores, mas possuem o exato mesmo alinhamento, distância e tudo mais das cortes imperiais de Paris. Em Portoferraio, as vilas de Imoline e de San Martino abrigaram a vida do imperador. Hoje, são sede de 2 museus nacionais. Mas há coisas muito importantes, especialmente a Biblioteca de Napoleão. Ou seja, os livros que estão aqui são belíssimos, vindos diretamente da Biblioteca de Napoleão em Fontainebleau, e segundo todas as fontes, ele os escolheu um por um na noite de sua abdicação. Mesmo após a derrota, Napoleão não havia renunciado ao seu amor pelo conhecimento. Os volumes reunidos, trazidos da Itália e de Paris, são mais de 2.000. Contudo, nos 10 meses de exílio, o imperador não se restringiu à cultura pessoal. Foi assim. Digamos que antes de Napoleão, a situação em Elba era precária. Não houveram grandes intervenções. Então a primeira coisa com que ele se preocupou foram as estradas, a higiene e depois a organização de toda a economia de Elba, começando pelas minas, pela pesca, e ele também tinha em mente construir um grande celeiro na ilha de Pianosa. A riqueza de Elba nasce da própria terra, da beleza de suas praias e de seus depósitos minerais. Ativas até poucas décadas atrás, as minas ainda geram riqueza, não mais material, mas sim histórica e cultural.
Elba deve focar não só em turismo de sol e mar, mas também em turismo diferenciado, no cultural. E que oportunidade melhor do que transformar o que até ontem era um complexo industrial em um complexo cultural e turístico? A presença do ferro, uma espécie de petróleo dos tempos antigos, ecoa no próprio nome de Portoferraio e do Monte Calamita. Contudo, a memória das minas não suscita um sentimento de nostalgia. Os habitantes de Elba gostam muito mais do mar, e também porque a mineração sempre foi uma atividade cansativa, uma atividade de exploração. Tudo acontecia. Como diziam os velhos mineiros, a enxada e ao cesto. E todos sabemos o que é uma enxada. O cesto era uma cesta com 4 alças utilizada para transportar o minério, e todo o trabalho era executado manualmente, tornando-o uma tarefa verdadeiramente extenuante. A riqueza mineral de Elba também se reflete no nome que os antigos gregos lhe deram, a Etalia, por causa das faíscas de seus fornos. Os poemas épicos contam que em Portoferraio, até os lendários argonautas, em busca do velocino de ouro, teriam consertado seus navios com ferro. Ao atracar em Portoferraio, fica logo evidente que o centro da cidade também tem muito a oferecer, e as nadadeiras e o snorkel podem esperar pelo menos algumas horas. No século XVI, Portoferraio chamava-se Cosmópole, por Cosimo de Medici. A presença dos Médici ainda é palpável nos vestígios das fortalezas, muitas vezes construídas sobre defesas mais antigas. O Forte Volterraio foi encomendado um século antes pela República de Pisa. A fortificação protegeu os habitantes de Elba de ataques sarracenos. Se os viajantes conseguem deixar a beleza do arquipélago para trás, é porque sabem que a Toscana continental também guarda muitos lugares a serem explorados. Da fortaleza de Populônia, as ilhas ainda podem ser vistas à distância. O castelo foi construído no século XV a mando dos Appiani, uma família decisiva para o fortalecimento da defesa da cidade. Hoje, as muralhas cercam uma vila medieval privada, com suas ruelas repletas de pequenas lojas e elegantes boutiques. A fama de Populônia está em suas origens etruscas. Os vestígios arqueológicos, desde túmulos monumentais a ruínas de edifícios de pedra, cobrem o promontório por cerca de 80 hectares. O museu abriga uma vasta coleção de objetos do dia a dia e itens funerários. Único assentamento etrusco com vista para o mar no século IV a.C., era principalmente um importante centro comercial e produtivo, graças aos fornos que fundiam o ferro vindo de Elba. Nos anos 60, mais de 500 hectares de pântanos, campos e pastagens tornaram-se um dos primeiros oásis italianos do WWF, um local privilegiado de parada e passagem para inúmeras espécies de aves. Próximo a Livorno, na costa do Tirreno, a região está inserida na Tenuta San Guido, célebre por uma longa sequência de triunfos, começando pelos de seus próprios cavalos. Digamos que a raça Dormelo ou Geata tem sido, desde o início do século XX até os anos 80, foi a cordelaria inquestionavelmente a mais relevante cordelaria italiana. Federico Tesio, o qual foi o fundador, ainda hoje é considerado o maior criador de todos os tempos. As coisas também se transformaram um pouco. Não existe mais talvez o espírito esportivo que havia antes, tornou-se algo muito mais competitivo, muito mais. Sem ter uma grande paixão, provavelmente a pessoa se dedicaria a outras coisas, faria outras coisas que fossem mais fáceis.
A Tenuta está ligado não apenas o nome de Ribot, um puro sangue com recordes ainda imbatíveis, mas também o de um vinho nascido de uma intuição e abençoado pelo sucesso. Um sucesso que muito se deve às características do clima e do solo. O Sassicaia foi criado a partir de uma ideia que meu pai sempre nutriu. Ele sempre a carregou consigo, mas nunca conseguiu concretizar seu desejo de fazer algo diferente e inovador na produção de vinhos italianos. Produzido principalmente a partir da uva Cabernet, o Sassicaia se diferencia nitidamente dos vinhos da tradição local. Da inovação, nasceu um sucesso imediato, com muitos prêmios e reconhecimentos internacionais concedidos a esse novo vinho do Marquês Mário Incisa della Rocchetta. Meu pai resolveu fazer uma experiência, mesmo que na altura estivesse completamente fora de qualquer lógica de mercado. Ele obteve muito sucesso instantaneamente e desde então a viticultura italiana passou por uma revolução significativa. Os ciprestes que em Bolgheri, altos e esguios, vão de sanguido em fila dupla. Quase a correr, gigantes jovenzinhos, saltaram para me encontrar e me encararam. Os célebres versos de Giosuè Carducci parecem ecoar ao longo da avenida da pequena e pitoresca aldeia de Bolgheri, onde o poeta viveu por 10 anos durante a sua infância. As vinhas, uma das características distintivas da região, correm velozes pelo trajeto que conduz a um lugar onde história, arte e sacralidade se entrelaçam. O Santuário de Montenero possui uma das maiores coleções italianas de ex-votos, que são os presentes dados por aqueles que receberam uma graça. São mais de 700, entre pinturas, algumas assinadas pelos Macchiaioli, e objetos do dia a dia que contam cenas vivas de épocas passadas. Edificado no século XIV, após a cura de um pastor que teria ocorrido numa colina, então chamada Monte do Diabo, o santuário tem sido por séculos um destino para numerosos fiéis, muitos deles da vizinha Livorno. Principal porto da Toscana, há 1000 anos, Livorno era pouco mais que uma vila de pescadores. De um assentamento militar disputado por Pisa e Gênova, no século XVI, os Médici a transformaram numa cidade mercantil, destinada a se expandir pelo comércio internacional. Nos palácios de seus bairros, leem-se o sucesso e a história de uma cidade que viu a sua riqueza crescer, vinda do mar, não apenas a econômica, mas também a cultural. A Vila Mimbelli foi construída no século XIX, quando a grande burguesia empresarial e financeira de Livorno construía residências luxuosas nos arredores da cidade. Devido aos danos da guerra, a vila foi restaurada e agora está acessível ao público. Hoje, abriga o Museu Cívico Giovanni Fattori, com uma coleção de pinturas suas e de outros Macchiaioli, cuja poética privilegiava o realismo das cores locais. A sala de fumo, ou mourisca, é densa de uma atmosfera com um gosto exótico de cunho oriental, inspirando-se ao mesmo tempo nos modelos bizarros do modernismo. Cada cômodo tem uma personalidade própria, ditada pelo gosto eclético dos proprietários que vieram da Dalmácia. Com seus edifícios debruçados sobre os canais, o bairro de Veneza Nova é um dos que mais representam a alma libertária da cidade. A cidade de Livorno possui um espírito que demonstra séculos de tolerância e liberdade, valores esses que são ideais.
que se manifestam em seus habitantes, autores animados e sábios de uma ironia afiada, acostumados a viver sua vida social pelas ruas e em estreita relação com o mar. Logo na saída do centro urbano, o litoral de Livorno é um concentrado de cenários marinhos onde o olhar se deixa embalar pelas ondas. Na pele, o vento sudoeste sopra de forma insistente. No ar, o perfume das giestas. Castiglioncello surgiu em um promontório coberto de pinheiros e azinheiras e foi uma musa inspiradora para a arte dos Macchiaioli, capazes de reproduzir na tela os aspectos mais íntimos e comoventes da natureza. Os cenários do litoral foram cantados pelo poeta Giovanni Marradi. Suas rimas narram também a poesia das praias brancas de Rosignano, que brilham ao pôr do sol. Nos últimos anos, a cultura camponesa da Toscana tem sido cada vez mais valorizada. Hoje, a região tem mais produtos tradicionais na Itália. Diversas leis garantem um cultivo natural, e mais de 2.700 propriedades agrícolas utilizam métodos orgânicos certificados. Desde sempre, o território toscano devolve ao homem uma grande riqueza guardada em suas profundezas, feita de cobre, mármore e alabastro. No cenário árido e rochoso das formações argilosas, dominado por penhascos, uma imensa cratera criada pela infiltração de água no solo, eleva-se a antiga Volterra. Nesta cidade do vento e da rocha, como a descreve D'Annunzio, a pedra é um elemento constante nas paredes dos palácios e na muralha defensiva. E com a mesma firmeza, seus habitantes sempre defenderam sua independência. Os volterranos orgulham-se dos seus 3.000 anos de história e da arte da cidade. A estrutura urbana do Centista, da Comuna Livre, é das mais bem preservadas da Itália. Nas muralhas de Volterra, uma arte ancestral e cativante é praticada há séculos, revivida no século XVIII com a criação de uma escola-oficina, cujos ensinamentos os artesãos de hoje seguem. Há uns 60 anos, meus primeiros contatos com o alabastro foram aos 10, 12 anos. Assim, um pouco por paixão e um pouco porque nos encontrávamos em um ambiente onde o alabastro e as oficinas eram abundantes. É exatamente isso que pretendo dizer. Nós éramos uma família numerosa, todos trabalhavam com alabastro, meu pai, minha mãe e outros 2 irmãos. E fazíamos normalmente colunas, vasos. Depois dos animais, foi comigo que começaram praticamente. Comecei a me aventurar na pedra com o desejo de realizar esse tipo de trabalho e assim iniciei e persisti. Basicamente, a partir do pedaço da pedra e da ideia do que desejo fazer, há um compromisso entre a forma da rocha e o que quero criar, e por vezes a pedra colabora por não ser uniforme. O movimento da pedra pode me dar a ideia para fazer certo objeto. O trabalho com o alabastro tem origens etruscas. Dessa antiga era, restaram sarcófagos e urnas funerárias, confeccionados na pedra translúcida, da qual este território é extremamente farto. O Museu Etrusco Guarnati exibe uma riquíssima coleção de artefatos que contam a história de uma civilização extraordinária.
Dentro das salas, há aproximadamente 600 urnas funerárias de alabastro, tufo e terracota, adornadas com baixos relevos. Um dos artefatos mais famosos é a Urna dos Esposos, do século I a.C., na qual o olhar do casal está fixo, perscrutando os mistérios do além. O requinte etrusco encontra quase um símbolo na ombra della sera. É uma elegante estatueta de bronze, única em sua forma e estilo, que era oferecida como tributo às divindades. No fim do século I a.C., Volterra virou um município romano. O teatro comportava quase 2.000 espectadores. Esta é Volterra, uma verdadeira cidade-museu, onde se revivem 3.000 anos de história. Além disso, ao percorrer a Toscana e seus vastos espaços abertos, é comum ter a sensação de estar realizando também uma jornada no tempo, onde o passado e o presente coexistem em perfeita harmonia. No coração da Toscana, ao sul de Florença, o Val d'Elsa é um território que oferece muitos roteiros naturais e culturais. Desde o ano 1000, os peregrinos que iam para Roma, vindos do norte da Europa, atravessavam esta região pela Via Francigena. Certaldo cresceu ao longo do seu percurso, recentemente declarado um itinerário cultural europeu. Um passeio pelo centro histórico de Certaldo, que domina a vila de uma colina, é marcado pela visita aos edifícios medievais e renascentistas, com destaque para o Palazzo Pretório, com sua fachada repleta de brasões. A casa mais famosa é a de Giovanni Boccaccio, um dos maiores literatos italianos de todos os tempos. Assim como os personagens de seu Decameron se entretinham com histórias sobre um tema diferente a cada dia, todos os anos uma nova inspiração poética anima as ruas de Certaldo e ganha vida na mercantia. Por uma semana, todos os cantos da cidade acolhem artistas de rua e eventos de teatro e música. Com o tempo, o festival conquistou mais público, ultrapassando os 40.000 espectadores. Músicas indianas e tambores brasileiros, marionetistas russos, acrobatas, mímicos e jograis, se encontram num lugar onde a energia da performance artística se liberta em toda a sua força. Ao longo do antigo caminho da Via Francigena, muitos peregrinos faziam suas paradas na próspera cidade de San Gimignano, que sempre foi a terra natal do açafrão, a mais valiosa especiaria conhecida. No período medieval, todas as famílias que prosperavam através do comércio desejavam ostentar seu status social. Mas as leis, chamadas suntuárias, impediam ou limitavam a possibilidade de usar joias e roupas preciosas. Assim, iniciou-se uma competição focada na edificação de torres sobre as residências familiares, as quais eram permitidas contanto que não excedessem a altura dos edifícios de caráter público. A ostentação da cidade também se refletia nos numerosos locais de culto religioso, a começar pela colegiada. Dividida em 3 naves, a igreja abriga afrescos da escola sienense e florentina, feitos entre os séculos XIV e XV. Os temas são tirados do Velho e do Novo Testamento, como o juízo final, o paraíso, o inferno e o martírio dos santos. A basílica é, ao mesmo tempo, um lugar de fé e de arte.
Algumas das obras, ainda presentes na igreja ou transferidas para os museus da cidade, foram financiadas por governantes e cidadãos como sinal de devoção. A Capela de Santa Fina é decorada com maestria por afrescos de Ghirlandaio. Sob o céu de San Gimignano, guarda-se um tesouro inestimável de igrejas, palácios, museus e praças que decoram uma cidade declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Se no período de maior prosperidade havia 72 torres, depois de quase 1000 anos, restam 13 para testemunhar uma riqueza secular. O Museu do Cristal de Colle Valdelsa demonstra o prestígio da cidade devido à sua produção artesanal, que se tornou tão famosa quanto a da Boêmia. Essa tradição é profundamente enraizada na cultura local, e a qualidade de seus produtos é reconhecida internacionalmente. A história do cristal em Colle Valdelsa é um testemunho da maestria e dedicação de seus artesãos, que transformaram a cidade em um centro de excelência na produção de cristal. Um prestígio ao qual os habitantes locais já estavam bem acostumados. No século XIV, os mestres artesãos locais eram conhecidos em toda a Europa por suas vidrarias, cujos vasos e copos eram a fonte econômica mais importante da cidade. Colle Valdelsa viu sua riqueza crescer também após a decadência de San Gimignano, que foi excluída das novas rotas da Via Francigena. Próspera desde a Idade Média, no final do século XVI foi elevada à categoria de cidade episcopal e viu crescer os monumentos civis e religiosos que povoam suas ruas. A atmosfera medieval convive com elegantes palácios renascentistas, especialmente na parte alta da cidade, que domina o nível urbano inferior. A riqueza das épocas passadas soma-se à que vem do cristal. A produção industrial atende a 14% da demanda mundial, enquanto os artesãos continuam a criar peças únicas e elegantes para um mercado de elite. Meu trabalho foi selecionado logo depois da escola profissionalizante. Esta máquina que meu pai tinha em casa lá por 1920, e assim convivi com este trabalho desde muito jovem. A perfeição que caracteriza as obras dos artesãos é, como muitas vezes acontece, fruto de ensinamentos passados por gerações. No futuro, a continuidade da tradição local será garantida por jovens talentos que já começaram a aprender as técnicas de um trabalho tão complexo quanto fascinante. Eu tenho uma aluna que veio de Roma, que já é muito boa. E também há uma estudante japonesa vinda de Tóquio que igualmente demonstra grande talento. E isso me gratifica sobremaneira em relação à continuação de minha, digamos, carreira, ainda que eu esteja com 79 anos de idade. A julgar pelas muralhas e torres que cercam Monteriggioni, parece que os calendários pararam na Idade Média. A coroa que adornava a cabeça da Itália nas antigas moedas de 100 liras é a estrutura defensiva construída por Siena no século XIII, para conter a expansão de Florença. As duas potências frequentemente disputaram a vila, porém a ausência de batalhas sangrentas ou cercos prolongados preservou os quase 600 metros de muralhas perimetrais e as 14 torres. A região do Chianti deve sua fama internacional à produção de vinho. Uma produção secular que muitas vezes se entrelaça com a história, como acontece em Badia a Coltibuono. Os edifícios, erguidos 1000 anos atrás como um mosteiro, atualmente hospedam uma próspera fazenda que perpetua com sucesso a tradição de um local cujo nome significa Boa Colheita.
A produção de vinho iniciou em Badia a Coltibuono, quando o latim ainda era falado. Há uma tradição, uma história tão. Existe um peso bem considerável por trás da produção de Badia a Coltibuono, e nossa visão é com certeza muito influenciada por isso. Há cerca de um século e meio, a família Stucci-Prinetti ligou o seu nome e a sua história à Badia a Coltibuono. Hoje, como no passado, a alta qualidade do vinho é o resultado de uma gestão cuidadosa de toda a cadeia de produção. É preciso que se tenha uma fruta mais delicada e também que seja um vinho. Na minha visão, nunca muito potente ou muito forte, mas sim um vinho que sempre mantenha uma característica de elegância. Vencedores de vários prêmios internacionais, os vinhos da Badia a Coltibuono destacam-se pela escolha de um cultivo biológico que respeita a tradição. Percorrendo as estradas do Chianti, onde as florestas se alternam com longas extensões de vinhas, as paragens para uma degustação de qualidade serão frequentes, emolduradas por edifícios e locais históricos de grande valor artístico e cultural. Numa região que sempre teve a sua história intrinsecamente ligada à produção vinícola, em 1924, alguns produtores do Chianti uniram-se para proteger e aprimorar a produção do Chianti clássico. Foi o primeiro passo para a fundação de um consórcio para proteger a qualidade do vinho local. A sua marca, um galo preto, tem origem no símbolo que, no século XIII, adornava a liga do território formada sob a liderança de Rada in Chianti. Esta aldeia medieval, situada no cimo de uma colina coberta de bosques e vinhas, está impregnada de uma história longínqua misturada com os acontecimentos mais recentes do território. Existe um Chianti sienense e um Chianti florentino, sem que, no entanto, a paisagem e a identidade cultural mudem. No Chianti de Florença, não muito longe da aldeia de Montefiorale, as estradas secundárias levam ao coração do território circundante, onde os castelos não são apenas locais para visitar, mas também para vivenciar, como nos suntuosos aposentos da Fortaleza de Santa Maria Novella, que foi transformada em residência turística. Há mais de 10 séculos que a Pieve de San Leolino é um local de culto, rico em obras de arte. Imerso no Chianti florentino, o edifício românico acolhe no seu interior inúmeras pinturas e frescos restaurados por ocasião da sua recente reabertura ao público. A imagem da Virgem Maria segurando o menino com anjos ou santos ao seu lado aparece várias vezes. Cada uma mostra o gosto de diferentes épocas. Ao tríptico do início do século XV, somam-se as figuras frontais de uma pintura do século XIII na parede esquerda, sobre um fundo escuro. A sua vivacidade, típica da pintura primitiva, convive com a luz de um tríptico do século XIV do mestre de Panzano. Como acontece frequentemente numa viagem pela Toscana, bastam poucos quilômetros para sermos surpreendidos por outro lugar igualmente digno de atenção.
As paredes espessas das grandes adegas mantêm a temperatura e a umidade constantes do vinho contido em cerca de 2.000 barricas de carvalho francês. Este cenário precioso que rodeia a produção do Chianti clássico é a Badia Appacignano, imersa nas vinhas de uma das propriedades mais sugestivas dos Marqueses Antinori. O Chianti é, de facto, um vinho histórico, que possui uma história e tradição muito antigas. Por um longo e considerável tempo, ele se tornou o verdadeiro sinônimo do vinho tinto italiano. Enfim, o frasco de Chianti era uma espécie de emblema, talvez junto com o bandolim e o prato de espaguete. Realmente ele era o verdadeiro emblema da Itália, ou da Italietta daquele tempo. O sucesso de todo o território demonstra que o Chianti continua a ser um símbolo nacional concreto. Desde os anos 60, toda a região atrai visitantes estrangeiros que compram as antigas vilas e as casas de campo abandonadas pelos meeiros. Uma escolha compreensível. Não é difícil se apaixonar por esta terra e pela singularidade de seu vinho. O Chianti, por se basear nesta grande uva que é a Sangiovese, que todos nos invejam, mas que ninguém consegue realmente valorizar, como foi feito na Toscana com o Chianti, e também porque vem de o que os franceses chamam de terroir, ou seja, de um ambiente muito particular, tanto do ponto de vista do solo, quanto do ponto de vista do clima. E assim, o resultado é um vinho que possui esta característica. É exatamente essa grande identidade que ele possui. Seguindo para o norte em direção a Florença, as notas suaves e aveludadas do Chianti ressoam ao longe pelas colinas suaves da região florentina, entre oliveiras e vilas do século XVI, em locais repletos de tradições artesanais seculares. Ao longo do ano, o acendimento dos fornos de um artesão de Impruneta é acompanhado por uma grande festa. Um convidado indispensável é o peposo, prato típico dos forneiros à base de carne, que é cozida no mesmo fogo usado para as peças de artesanato. A tradição surge da necessidade de cozer lentamente carnes de cortes menos nobres, mais duras. Se fosse atribuída uma cor a cada vila toscana, a Impruneta certamente receberia o tom vermelho de suas terracotas mundialmente famosas por sua resistência e durabilidade por séculos. A continuidade da tradição artesanal é garantida por um consórcio criado para assegurar a qualidade da produção, inclusive em nível industrial. Os fornos de Impruneta estão a aproximadamente 15 quilômetros das telhas avermelhadas da cúpula do Duomo de Florença. A presença dos Médici, que permeia grande parte da região, se faz sentir mais forte ao se aproximar de Florença. Nos séculos XV e XVI, os Médici construíram várias vilas nos campos ao redor da cidade. O luxo do passado ainda brilha nos jardins que cercam a Villa La Petraia e a Villa di Castello, residência de verão de Lorenzo, o Magnífico. Foi para esta residência que no século XV, Botticelli criou suas obras-primas, hoje, o orgulho da Galeria Uffizi, Primavera e Nascimento de Vênus. A glória dos Médici é retratada nas alegorias dos primeiros jardins italianos, onde a natureza se torna um local de arte. Ainda hoje, os jardins se refletem nas pinturas da época que os retrataram em seu nascimento. A Torre del Gallo domina a cidade e a paisagem das colinas florentinas. Residência de personagens ilustres que também acolheu Galileu Galilei. Do seu topo, o cientista costumava observar a abóbada celeste.
E aqui está, finalmente, a Florença que guarda a essência da beleza que todos conseguem reconhecer em fotografias. Não é uma cidade grande, mas inquestionavelmente é uma grande cidade. A sólida Ponte Vecchio, muito frequentada desde o século XIV por pedestres e vendedores. É uma vista urbana instantaneamente reconhecível. Outros locais de Florença são mais ocultos, menos famosos, mas não menos incríveis. Nas salas do Museu Stibert, fica evidente que a beleza de Florença não é apenas uma questão de estética. Além do toque renascentista conferido pela sofisticação dos Médici, a cidade é um centro de cultura internacional, habitada e visitada há séculos por amantes de todas as formas de conhecimento. A busca pelo próprio senso de beleza traduz-se no museu numa das mais ricas coleções do mundo de armas e trajes antigos. Na sala da cavalgada, cavaleiros europeus e otomanos em tamanho real, com suas armaduras originais do século XVI, estão enfileirados. Criada no século XIX, a Casa-Museu de Frederick Stibert, um inglês de origem toscana, destaca-se pela originalidade da sua exposição e pela quantidade de objetos. Cerca de 50.000, em mais de 60 salas. A sua busca estendeu-se o mais longe possível, explorando os combates dos samurais e da Índia, sem impor limites ao seu intenso desejo por cultura. Da Vila Stibert ao centro, a Piazza della Libertà marca a entrada norte do bairro de San Lorenzo, que surgiu sob o impulso de Cosimo, o Velho, e Lorenzo, o Magnífico. O Arco do Triunfo foi erguido no século XVIII, sob o domínio dos Habsburgo-Lorena que sucederam aos Magníficos, e inaugura a tendência de criar na cidade espaços verdes públicos para os passeios da burguesia. Do outro lado do Arno, na margem esquerda do rio, Santo Espírito é ao mesmo tempo o nome da igreja e do bairro que a acolhe. A simplicidade da fachada, nunca realmente concluída, reflete-se na atmosfera popular das ruas circundantes, onde se concentra o artesanato, e depois do fecho das lojas, a vida noturna. Ainda em Oltrarno, o Palazzo Pitti foi habitado por governantes e, posteriormente, acolheu vários museus com diferentes percursos artísticos. Santa Croce é uma das igrejas mais importantes da cidade. Concluída no final do século XIV, é famosa pelos italianos ilustres sepultados em seu interior e por suas inúmeras obras de arte. O Davi de Michelangelo, na Piazza della Signoria, fica à sombra do imponente edifício, símbolo do poder político, chamado Palazzo Vecchio, após a mudança dos Médici para o Palazzo Pitti. Contudo, se no final da viagem a beleza de Florença só puder voltar para casa em imagens e recordações, não faltam mercados em toda a cidade que permitem guardar um objeto concreto e característico. Não muito longe de Santa Croce, na Piazza dei Ciompi, respira-se todos os dias uma atmosfera envolvente, explorando as bancas que vendem pinturas, joias, móveis e objetos entre o velho e o antigo, pequenos tesouros com o perfume de outros tempos.
A construção do Duomo, iniciada no século XIV, foi confiada em várias fases a nomes como Arnolfo di Cambio, Giotto, Francesco Talenti, Andrea Pisano, Luca della Robbia, Filippo Brunelleschi e outros que se tornaram imortais na arte italiana. Sua genialidade é admirada na Basílica de Santa Maria del Fiore. Mas além de grandes edifícios, Florença também conta uma história de arte feita de objetos, joias e pedras preciosas. O Museu do Opifício delle Pietre Dure é dedicado a esta arte que deu nome ao antigo e prestigioso instituto do qual faz parte, e reúne os testemunhos de uma manufatura, a serviço da família Médici, que produziu objetos preciosos ao longo dos séculos. A característica desses objetos é serem feitos de mármores policromados, pedras duras, pedras macias e materiais como coral e tartaruga. São exemplos do colecionismo do século XVI, muito apreciado, e o mosaico policromado com pássaros, frutas, flores e triunfos naturalistas é típico de Florença. Uma grande quantidade de peças de arte produzidas pelo Opifício está exposta no museu, ao longo de um percurso que reconstrói a própria história de sua produção. O que à primeira vista podem parecer pinturas clássicas, são, na verdade, composições em pedra, capazes de evocar com extremo realismo a profundidade e os detalhes de paisagens naturais e pessoas. Nas salas há apenas parte da produção do Opifício. Os artefatos decoram muitos edifícios da cidade. Acompanhando a mudança do gosto artístico, a produção continuou também durante o governo dos Habsburgo-Lorena, até o fim do Grão-Ducado da Toscana. No final do século XIX, quando a responsabilidade desta manufatura pública era dos Savoia, ocorreu um declínio objetivo e a produção de objetos preciosos já não interessava nem à corte nem ao mercado. Então, o diretor Edoardo Marchioni tomou a decisão inteligente e fundamental de reconverter o saber dos seus mestres operários para o restauro de obras de arte. O início de um novo capítulo na atividade do Opifício deu origem a uma tradição ainda mais apreciada internacionalmente. Aquelas obras que, com o tempo, viram sua beleza original desaparecer, voltam a reviver graças ao trabalho de um número crescente de especialistas de diversas áreas. Eu diria que, se há uma característica que distingue o que se faz aqui no Opifício, é a de combinar constantemente a ciência com a tecnologia e a intervenção de restauro. Cada decisão é precedida por pesquisa científica e interpretação de dados. Cada intervenção é acompanhada pela verificação feita pelos cientistas. A Florença do Renascimento foi uma das cidades em que as praças e ruas se animavam com mais frequência com festas religiosas, jogos e torneios. A partir da consciência das tradições, ainda hoje o calendário está repleto de eventos históricos, entre os quais o famoso futebol florentino. A competição entre os bairros da cidade, iniciada no século XVI, renasceu nos anos 30. Na Piazza Santa Croce, o cortejo histórico apresenta os jogadores das duas equipes que chegaram à final, prontos para se confrontar e conquistar a vitória. A praça vira estádio e os trajes coloridos identificam os times. A audiência vibra com a paixão dos fãs mais fervorosos.
Apenas as regras que existem divergem muito do futebol atual. Os jogos iniciais eram disputados pelos nobres, entre os quais muitos Médici, 2 dos quais se tornaram papas. Muita água passou sob as pontes do Arno, mas a vontade de vencer continua. Hoje, os aplausos vão para a equipe de Santa Croce. A revanche fica para o próximo ano, na festa do padroeiro, São João. Apesar de se exigir muito de um símbolo universal de beleza, Florença consegue sempre superar as expectativas dos seus visitantes. Porque é um tesouro repleto de riquezas, o berço de uma cultura manifestada por artistas e cientistas que moldaram a história da civilização. Florença e a Toscana sabem comunicar o seu fascínio através de muitas linguagens. Permitiram-se ser narradas pelas palavras de Dante, Boccaccio, Maquiavel e por inúmeros outros poetas. Elas se espelham nas imagens criadas pelo gênio de artistas como Leonardo e Michelangelo, preenchendo o olhar com seus locais repletos de história e com as cores de suas paisagens. Saboreiam lentamente a sua harmonia entre o antigo e o moderno. Como uma musa inspiradora para as almas artísticas de todas as épocas, a Toscana continua a alimentar em cada viajante o sonho, que pode ser realizado, de vivenciar em sua própria essência toda a poesia de seus lugares.